Beleza. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui num sábado, no dia 24 de agosto de 2024, para mais uma edição, a nossa segunda edição do Encontro de História do Cotil. Né? Sempre uma alegria encontrar todos os estudantes conosco. Hoje temos mais de 200 pessoas participando nesse momento. Isso imagino, seja um recorde para nós. E é com muita alegria que hoje nós recebemos o professor doutor José Alves de Freitas Neto, que vai desenvolver um tema que são os populismos e autoritarismos na América Latina. Né? Nós pensamos nesse encontro de história, né, eu e o professor Dorival, como uma maneira de ampliar, né, o repertório dos nossos estudantes, também difundir o conhecimento histórico, né, aumentar o interesse pela história. O curso de História é um dos mais procurados, certamente um dos 10 mais procurados da Unicamp, o que nos deixa bastante contentes. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre o currículo do professor José Alves. Né? O professor José Alves é historiador do Departamento de História da Unicamp, ele também é o diretor da Conveste desde 2017, e também é o criador do projeto CRIA. Depois, se o professor quiser falar um pouco sobre isso, que é uma série de oficinas, né, que atendem estudantes e também professores que têm o objetivo de difundir o conhecimento pré-vestibular, né, e preparação para o próprio vestibular. Eu recebi recentemente, estive, aliás, recentemente no espaço da Conveste, que é um espaço novo, renovado, né, a Ingrid, sua secretária, a professora, me atendeu muito bem, foi muito bem recebido, e com ela visitei as dependências da Conveste, foi muito agradável, e vale a pena uma visita naquele espaço, que é, sem dúvida, um dos mais bonitos, né, da Unicamp, um dos mais importantes. O professor José Alves é autor dos títulos Bartolomé de las Casas, A Memória Trágica, O Amor Cristão e A Memória Americana, pela editora Ana Blum. Também é coautor da Escrita da Memória e da História Geral do Brasil, né, além de diversos artigos, capítulos de livros, né, sobre a história da América Latina. Aí depois o professor pode atualizar, se tivermos aí novas publicações. E também é palestrante e curador do programa Café Filosófico da TV Cultura, né, que todos conhecem. Então, quero agradecer demais a gentileza do professor José Alves. Né? Hoje já é o segundo evento de que ele participa, agora conosco, e também porque o professor está às vésperas, né, de uma viagem internacional, né, e a gente sabe que isso demanda demais a organização, enfim, e então lhe agradeço pela gentileza de estar conosco ainda assim no dia de hoje. Agradeço aos estudantes, claro, que estão aqui em grande número, né? É sempre uma alegria para todos nós, aos professores que podem estar conosco nesse momento, ao professor Fernando Coelho, pró-reitor da Pró-Reitoria de Extensão, Esportes, Cultura, e que parabeniza o evento, né? Ele justifica a sua ausência na data de hoje, mas, enfim, é um grande incentivador dessas ações, né, e nos parabenizou por isso. Agradeço também a presença e a participação da nossa coordenadora pedagógica, a professora Márcia Cairala, da chefia do Departamento de Ciências Humanas e Linguagens, a professora Carol, o professor Augusto, diretor-geral do COTIL, pelo apoio, incentivo e eventual participação também no dia de hoje. E finalmente, o apoio do TIC, né, o pessoal da informática, na pessoa da Ângela, que sempre nos apoia e dá todo o suporte necessário. A dinâmica do evento hoje é a seguinte: nós teremos uma exposição de cerca de 40 minutos, né, do professor José Alves, e depois mais cerca de 30 minutos para perguntas, né, para interação. Eu vou procurar anotar as questões que vocês fizerem no chat, por exemplo, né, mas também é possível depois abrir o microfone, a câmera, e fazer perguntas também. Nós temos hoje um tema importantíssimo na atualidade, que é a questão dos populismos e autoritarismos da América Latina. É um tema instigante, né? E o professor José Alves vai trazer para a gente aí uma história desse tema em 3 tempos, né? Ele vai explicar depois, e também uma reflexão sobre o que é, afinal, essa nossa estranha América Latina, né? E, ao mesmo tempo, que revela muito da nossa identidade.
E, por fim, uma reflexão sobre os populismos, né, os vários populismos. Em história, é sempre importante falar do conceito, mas também do contexto, né? E o nosso contexto atual aponta para fenômenos dos mais variados, entre eles uma espécie de populismo reacionário e, eventualmente, uma espécie de fascismo revigorado, né? Então, vamos ouvi-lo também a esse respeito. Professor, muito obrigado mais uma vez. O senhor tem a palavra. Bom dia agora então a todas e todos. Eu agradeço muitíssimo o convite da pessoa do senhor, agradeço toda a direção, todos os coordenadores e toda a equipe, ao Dorival que está dando apoio para a gente aí, né, do COTIL, que é uma escola de referência, né, no estado de São Paulo, e que nós temos aqui maior carinho, faz parte, nós somos todos da mesma comunidade, embora obviamente separados geograficamente aqui por alguns quilômetros, mas é um prazer mesmo conversar com vocês. E hoje eu não vou falar de vestibular, posso até falar depois, que também estamos na fase de inscrições. E você falou do prédio, bonito, mas a pior sala para fazer um meet é exatamente a minha, que não tem nada aqui atrás. Eu até estava procurando, mas hoje não tem ninguém aqui, só estou eu no prédio. Eu queria colocar numa outra sala mais bonitinha, mas aí não tinha como eu fazer essa transferência, eu esqueci de fazer isso ontem. De qualquer forma, eu vou falar, então, da minha área de atuação como professor na área de História da América Latina. Eu sou professor do Departamento de História desde 2004. Né? Recentemente, tornei-me professor titular, né, na área de História da América, e é uma paixão falar de América Latina, porque é um território tão próximo da gente, é da onde nós também fazemos parte, que diga-se, fique bem claro, e muitas vezes nós não nos reconhecemos e nos estranhamos com esse conceito de América Latina. Pode passar o slide, Dorival. Então, chamei de populismos e autoritarismo na América Latina, mas nessa apresentação eu vou passar por 3 momentos básicos, né? Como o Sandro já adiantou. Definir um pouco o que são as características desses populismos nos anos 30, 1950. Depois, como outro tema, são os autoritarismos. Então, já dou aqui um spoiler, né? Então, vocês fiquem atentos que eu vou falar do populismo com as suas características mais abrangentes e até mesmo democratizantes, mas a característica autoritária que vai estar dentro do populismo. E o que vem contra o populismo, em geral, ou nas nossas experiências aqui na América Latina, foram processos ditatoriais e extremamente autoritários. E, por fim, o que nós chamamos de populismos, daí na virada, nesse contexto que nós estamos passando, pelo menos desde 2010. Então, só para mapear aí, vocês perceberem que quanto tempo vai demorar para acabar a palestra, vocês vão perceber pela própria cronologia. Mas, quando eu falo para um público mais amplo, eu faço, pode passar. Eu falo, geralmente, tento refletir com vocês o que é a América Latina. Então, é um continente, obviamente, que pode falar geograficamente, que a gente começa, né, lá no México e termina, né, na Patagônia. Pois bem, esse continente ele é extremamente complexo, ele é muito diverso, né? E ele tem uma riqueza cultural, uma riqueza econômica muito maior do que aquilo que a gente, às vezes, reconhece. Ao mesmo tempo, é um continente extremamente desigual. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é importante vocês saberem, né? É importante vocês saberem que a América Latina ela vai ter momentos de maior unidade entre si, momentos de maior disputa dentro do próprio continente. Só que é uma história que, para nós brasileiros, ela é muito pouco conhecida. Próximo slide, Ivan. É muito pouco conhecida. Né? Então, de tempos em tempos, a gente toma alguns sustos, né, com alguns protestos. Então, por exemplo, aí os protestos no Chile em 2019. Lá em cima, a bandeira do povo Mapuche. Né? Então, observem, um país, uma nação, o Chile, mas a bandeira que está mais acima de todas que vocês veem no slide é uma bandeira dos povos indígenas. O que isso significa? É uma história que não é contada. É uma história que ela é muito fragmentada. Então, nesse sentido, para nós, né, que trabalhamos, eu, os meus orientandos e todos que trabalham com história da América Latina, a gente costuma dizer que fazer história da América Latina é uma tarefa política, porque é o momento de você descrever e falar histórias que não são tão conhecidas. Então, é o momento de você afirmar novas perspectivas, outras identidades e solidariedade. Nós, como país, temos passado, né, desde pelo menos... Os professores mais velhos lembram disso. Desde a década de 90, nós experimentamos um processo de integração regional, que é o Mercosul. E eu costumo dizer sempre aos meus alunos que é impossível pensar qualquer forma de integração
pautada no desrespeito ou no desconhecimento. E é isso que nós muitas vezes temos quando falamos em relação aos nossos países vizinhos. Porque nós somos educados historicamente para olhar com uma certa aversão à América Latina. Dentre outras coisas, porque quando nós nos tornamos independentes, a América espanhola também se torna independente no mesmo período, mas escolhe um caminho muito diferente, que é construir repúblicas. E o Brasil, tendo mantido características, né, do império, características monarquistas, né, criou, né, do próprio Instituto Histórico e Geográfico, quando foi criado, criou-se uma aversão, uma ideia de que a América Latina, os países vizinhos, não deveriam ser seguidos, né, sendo que o que eles estavam experimentando era exatamente a maior vanguarda política que poderia existir no século XIX, porque quando essas repúblicas são formadas, não existe república em nenhum lugar do mundo, a não ser dos Estados Unidos. Mesmo a França, que experimentou fazer república no século XIX, naquele momento, quando nós estamos falando de 1810 a 1825, quando duram os processos de independência, a França já passou pelo domínio de Napoleão, já passou pela restauração monárquica, ou seja, a república... O microfone. A república não vingou na Europa. E na América, sem nenhum modelo, né, vai criar o seu próprio caminho para fazer essas repúblicas. Claro que existe um modelo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não passam nem perto da complexidade do que tem na vivência hispano-americana. Né, porque sabemos que é uma sociedade altamente segregada e que apenas, né, por exemplo, nos anos 60 do século passado, ou seja, 1960, é que alguns direitos foram estabelecidos para a população negra, por exemplo. Ao passo que na América Espanhola, quando as repúblicas são instituídas, pelo menos na lei, nós já somos todos iguais. Então, esse pressuposto da cidadania é uma grande questão que vai, obviamente, marcar esse nosso continente. Próximo slide, por favor. Então, quando a gente fala de América Latina, agora tem uma coisa interessante de perceber, que latino remete o quê? A que vem do mundo romano, da língua latina. Consequentemente, aquilo que vem da tradição cristã, católica, europeia. Então, nesse sentido, você apaga a presença indígena e apaga a presença africana. Foi assim que o conceito de América Latina foi criado no final, na segunda metade do século XIX, ou seja, por volta de 1870. Ora, quando eu estou falando aqui que esse nome apaga, não significa que as realidades não existam. É por isso que nós vamos ter reinvenções em torno do conceito de latino. 2 ou 3 anos atrás, essa foi uma pergunta no vestibular da Unicamp. Na prova de questões interdisciplinares, caiu algo parecido com isso. Na década de 1950, a América Latina passou a ser associada a ser um território subdesenvolvido. A Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da ONU, com sede no Chile, né, fazia estudos, debates sobre por que somos subdesenvolvidos e o que deveríamos fazer para superar esse subdesenvolvimento. Então, essa ideia de uma América Latina subdesenvolvida também existe parte do nosso imaginário e também por isso, muitas vezes, temos essa espécie de desprezo pelo que acontece na América Latina. Nos anos 2000, nós vamos ser varridos por uma experiência política que acontece na Venezuela com a ascensão do Hugo Chávez em 1998, e nós vamos observar, que é parte do processo que nós estamos vendo aqui agora, mas naquele momento a ideia de um bolivarianismo como uma ideologia ou uma política que deveria unir todos os povos na América Latina. Esse contexto favoreceu muitíssimo a aproximação entre vários países por uma série de motivos que perpassavam, dentre outras coisas, as características políticas dos governantes dos principais países naquele momento. Então, além da própria Venezuela, já citada, envolve o Brasil, envolve a Argentina, né, e a Bolívia e assim por diante. Então, esses governos progressistas dos anos 2000 deram um outro contorno para o significado de América Latina. Próximo slide. Mas há uma pergunta feita por aquele que é considerado o libertador da América, o herói dos heróis dos países latino-americanos, que é o Simão Bolívar. Simão Bolívar, ele é um descendente de espanhol e ele vai, nos seus processos de independência, nas suas reflexões nas lutas de independência, em 1815 ele escreve uma carta a um comerciante que ele está procurando a ajuda dele para financiar as lutas. E ele, nessa carta, ele faz
uma reflexão muito profunda que acho que diz até hoje sobre o que nós somos. Ele se pergunta, que espécie de homem somos nós? Eles, a elite crioula. Crioulo em espanhol não é o crioulo em português. Crioulo em espanhol é o descendente do espanhol. Então, portanto, as pessoas brancas nascidas na América, que eram filhos ou netos ou descendentes mais antigos daqueles que eram espanhóis, tá certo? Então, não são os mestiços, não são, obviamente, os afrodescendentes, nem os indígenas, eles não são os ameríndios, eles são os descendentes. E ele pergunta, que espécie de homem somos nós? E ele fala, nós disputamos uma terra que não é nossa e com um direito que também não é mais nosso. Porque, tendo havido a ruptura com a coroa espanhola, o direito era da Espanha. Então, essa elite, aí essa pergunta, eu acho que eu peço desculpas, talvez esteja muito teórico para vocês, mas é que aqui você vai ter a grande chave do processo político que vai desencadear nas independências e que vai chegar até nós até hoje. Qual é a sacada? Não existe república sem povo, então o povo é chamado a participar. Só que não é todo o povo que eles querem. E aí eles começam a criar critérios. Só o povo civilizado, só o povo educado. E aí você vai camadas e camadas e camadas de exclusões. Então, nessa pergunta do Simão Bolívar, está embutida todas as estratégias que serão feitas ao longo do século XIX. E vai tornar a figura a figura do líder, central na realização dos desejos ou das vontades políticas que venham a ser produzidas ao redor disso. Então, fiquemos com essa pergunta para a gente adentrar no século XX no tema da nossa palestra aqui. Eu vou passar aqui que no século XX nós vamos ter, pode passar, muita coisa. Então, o autoritarismo talvez esteja no cerne do próprio libertador. Porque, embora sejam as melhores ideias, são ideias de que ele está definindo quais são os rumos. Porque ele está se apresentando como uma espécie de um Messias que está tendo a visão da realidade, dos caminhos que devem ser buscados, dos caminhos que devem ser trilhados pelo continente americano. Então, nós vamos ter, no século XX, um século interessantíssimo para estudar e para conhecer. Com os autoritarismos, com os populismos, com uma série de revoluções, porque, claro, a população não vai assistir isso parado. A população vai reagir, né? Tem muitos momentos de muitas instabilidades políticas. E aí, revoluções, ditaduras, redemocratização e as crises econômicas, que essa sim, é uma constante na nossa história, né? Então, a gente cresce um tempo, para, cresce um tempo, para. Então, isso só para mapear um pouco a discussão que nós vamos chegar aqui. O populismo, que é o próximo slide, que é o tema da nossa aula, né? Primeira coisa que a gente vai poder perceber, né? Ele é um conceito operacional. O que significa um conceito operacional? Que ele é difícil de ser explicado, ninguém se reconhece como populista, mas todos nós conseguimos identificar o que seja populismo. Certo? Então, é como se nós procurássemos em torno do populismo uma figura ideal para poder encaixar as pessoas, para poder dizer o que é o populismo. Mas como nenhum líder populista se apresenta, eu sou populista, né? Porque o populismo tem um xingamento, então por isso que é um conceito operacional. Ele serve para eu poder acusar os outros de populistas, mas o que esconde dentro desse conceito? Então tem aí, só para dar duas pistas para vocês, de uma maneira bem clássica de abordar. Tem práticas autoritárias e tem práticas democratizantes. Então, os populismos, eles surgem entre os anos 30 e 1950, eu vou falar disso com mais detalhe adiante, que se dá um processo de urbanização. Então, as pessoas, quando saem do campo e vão morar nas cidades, o que nós vamos observar? Quem morava no campo, fica mais fácil vocês associarem aqui no Brasil, né? Nós tínhamos aqui, nos anos até, né, nas primeiras décadas do século passado, nós tínhamos a figura dos coronéis. Então, tem eleição? Tem eleição, mas você vota em quem? Você vota em quem o seu coronel manda. Tá certo? Ora, quando você vai para a cidade, você já não tem mais essa figura. Então, você fica meio órfão. É aí que vai surgir, nesse conceito da urbanização, o papel das mídias, e a mídia naquela época principal era o rádio, né? Então, era uma maneira de você comunicar, de você se informar, né? E, consequentemente, outras formas de organização fazem com que essas figuras carismáticas emerjam dentro de um certo contexto que nós estamos apresentando aqui. O que nos chama atenção? Por que eu estou falando de práticas autoritárias e práticas democráticas? Práticas democráticas porque esse líder,
ele vai precisar do voto popular. E, consequentemente, ele vai buscar atender os interesses da população mais pobre. Mas ele não vai buscar o interesse da população mais pobre, ou cumprir essas agendas, porque ele pensa em uma política pública. Não, ele vai fazer isso como algo que reforce a sua presença como sendo o responsável por aquela conquista. Então, nesse sentido, a prática é autoritária porque ela vai fortalecer o personalismo. Vocês estão vendo aí na imagem que acompanha esse slide a figura do presidente argentino, Juan Domingo Perón, e sua esposa Eva Perón, conhecida como Evita, né? Pois bem, o Perón, né, que funda, obviamente, um partido e um grupo político que é predominante na Argentina até hoje, né? Então, o peronismo, embora agora estejamos vivendo outro momento na Argentina, mas o peronismo é a principal força política organizada dentro da Argentina, né? E, nesse sentido, mesmo que ele tenha sido proscrito um período, né, ele conseguiu adentrar, né, dentro da sociedade daquela época. E o que também são práticas autoritárias? Se tinha um jornalismo perseguindo muito, ele aumentava o preço do papel, da importação do papel. Então, daí o jornal ia à falência, né? Então, você tem práticas autoritárias nesse sentido, né? Então, por exemplo, a Eva Perón tinha uma fundação que dava cadeira de rodas, óculos, atendia todo tipo de coisa que as pessoas mandavam, eles atendiam. Mas como é que ela financiava isso? Com recurso do orçamento? Não. Pedia doações das empresas. Se as empresas não doassem, máquinas de costura, se as empresas não doassem, faz uma devassa fiscal, né? Então, obviamente, tinha um compadrio ali também, porque, obviamente, esses empresários ganhavam muitos e muitos e muitos benefícios. Então, observe, o populismo é uma prática democratizante que vai tentar atender os interesses, então vai ter escola, vai ter preocupação em relação a avanços, né, sociais, mas, consequentemente, isso é feito dentro de uma certa lógica de controle. Próximo slide, como é que esse conceito surge, né? Em que momento que surge, né? Então, como eu já mencionei para vocês, na visão clássica, é um momento de transição da sociedade tradicional e rural para a sociedade moderna. E aí vocês estão vendo o presidente Getúlio Vargas, que, aliás, hoje, 70 anos do suicídio de Vargas, né? Então, e essa figura desfilando no estádio do Pacaembu, né? São Paulo, inclusive, que é um dos estados de maior oposição à figura de Getúlio Vargas. Mas é uma demonstração de força do que Getúlio Vargas está fazendo aí. Então, por que transição da cidade tradicional e rural para a cidade moderna? Por conta da própria modernização econômica e industrialização. Então, esses líderes são também populares porque eles marcaram épocas em seus países do ponto de vista da transição para uma sociedade que vai buscar industrialização, para uma sociedade, para países que vão buscar uma emancipação econômica. Então, essa retórica contra o domínio externo, contra o imperialismo, também vai estar na boca dos líderes populistas. Então, nessa época, eu coloco aí, essa é uma visão clássica, Ângela de Castro Gomes e muito mais outros pesquisadores, tem uma mescla de valores políticos, porque as ideologias não estão definidas dentro dos populistas. Por quê? Se nós pegarmos as grandes disputas que existem no século XX, a disputa se dá entre capitalistas liberais e a ideologia socialista, né? Eles não são socialistas. Eles não estão pregando a destruição do Estado, um caminho para poder levar a uma distribuição plena de todos os meios de produção. De forma alguma. Eles não estão... essas lideranças não têm isso. Por outro lado, também não são liberais no sentido de vamos respeitar as igualdades, não. Então, eles vão ter, ora um pé numa canoa, ora em outra. Na Argentina, o peronismo, inclusive, chega a apresentar isso como pauta. O justicialismo é a terceira via. Então, porque, na verdade, eles entendem a necessidade de cumprir certos protocolos, né, que levem a uma melhora da qualidade de vida das pessoas, mas, por outro lado, né, eles em nenhum momento vão deixar, eles não vão cutucar a elite, né? De qualquer forma, vai haver uma convivência. E, nesse sentido, o líder populista é necessário para as elites também, porque eles conseguem manter as populações sob seu domínio. Porque se esses líderes quiserem, você pode, por exemplo, fazer com que exista greves, paralisações, grandes mobilizações.
é em torno dessa figura do líder que vai ser construído o populismo. O populismo clássico, então no próximo slide, vocês vão ver algumas dessas figuras, que eu já mencionei duas delas aqui, né? Política de massas, né? De poder atingir e falar com o povo diretamente. Ele vai fazer com que a população se associe a ele, porque com isso ele tem a legitimidade para poder exercer o poder político. E uma outra característica é que são todos carismáticos, né? Então, na verdade, eles têm que ter a capacidade de comunicação, né? E aí é esse papel de conciliar os interesses dos grupos dominantes com os interesses das massas. Por isso que esses líderes são tão peculiares e tão marcantes. E por isso que nós vamos usar os nomes deles, né? Na próxima slide, vocês vão ver aí algumas dessas figuras. O Vargas, o Perón, que eu já mencionei, o Cárdenas, no México, e o presidente Velasco Ibarra, no Equador. São casos, cada um deles tem características diferenciadas. Apenas por generalização, a gente vai colocar todos eles dentro do mesmo pacote de líderes, de exemplos de lideranças populistas. Então, observe, os populismos, eu quero recuperar esse pressuposto. O populismo tem características de ampliação da base, direitos que a população como um todo não tinha, direito ao voto, direito à participação política, direito de organização sindical, direitos trabalhistas. Tudo isso foi conquistado dentro desses governos. Então, essa é a parte democratizante. Mas, ao mesmo tempo, na perseguição aos adversários políticos, né, no controle da máquina pública, no culto personalista, isso é a versão autoritária desses governos. Dando um salto muito grande nos anos 2000, nós vamos ver aí as outras figuras que foram apresentadas como lideranças populistas nos anos 2000. Claro, boa parte da imprensa, mais conservadora, apontando que todos os presidentes aí, então você vê, obviamente, o Lula, o Rafael Correa do Equador, o Kirchner na Argentina, o Chávez, o Evo Morales e o presidente do Paraguai. Então, nós estamos vendo aí um mix do que seriam essas releituras do populismo à esquerda. Por que esses líderes são chamados de populistas, embora, repito, eles não se declaram populistas, nenhum deles, né? Há um trabalho, né, de falar hoje de neopopulismos, que esses governos foram... Por que eles foram chamados de populistas? Ampliaram políticas de acesso da população, por exemplo, às universidades. Se lá atrás a briga era pelo acesso à escola básica, agora é o acesso às universidades. Então, que supostamente isso, com políticas de cotas e outras temáticas, isso é apontado como práticas populistas existentes ali. Programas de transferência de renda, como no caso brasileiro, Bolsa Família, né? Ou até mesmo para poder atingir a classe média, que é a fartura de financiamento. Então, todo mundo consegue, né, financiar um celular, financiar um carro, né? Vai depender de todo mundo, aspas, né? Mas existe isso para poder dizer que a política, esse neopopulismo, ela vai em sentido muito mais amplo. Eu estou mencionando isso aqui, que pode parecer estranho para vocês, mas é só para poder colocar o seguinte ponto. Lá no populismo clássico dos anos 30, dos anos 50, ele também tem uma vertente moral. E a vertente moral do populismo dos anos 30, dos anos 50, até os anos 50, é o trabalho, é a dignidade do trabalhador, é a carteira assinada. E eles garantiam isso. Nos anos 2000, nós já sabemos que, embora o Brasil tenha crescido bastante na sua economia, tenha havido políticas, bons índices de empregabilidade, ou seja, baixo desemprego, nós sabemos que hoje em dia já não há mais uma garantia de que é a minha carteira assinada que me dá essa dignidade. Hoje em dia, por conta, inclusive, das lógicas neoliberais que eu vou comentar daqui a pouco, que dá status não é estar trabalhando com carteira assinada, é poder ostentar o que você consome. Então, nesse sentido, você ostentar um celular, você ostentar um determinado produto, faz com que esses governos foram apontados assim. Como é que eles ganharam a classe média? Porque, óbvio, hoje nós estamos falando de um país extremamente dividido, e isso acontece em todos os países da América Latina, acontece no mundo inteiro. Vocês estão vendo todas as crises de democracia que nós estamos analisando hoje, é tudo similar. Mas nesses contextos, esses governos ganhavam apoio da base, mas também das elites, ou das classes médias, pelo menos. Então, por quê? Obviamente fomentava a economia girava. Agora, qual é o risco? O risco é exatamente essa economia não se sustentar girando dessa forma o tempo todo. Mais recentemente, o que nós experimentamos?
outros populismos, que é o populismo de direita. Então, aí vocês veem, eu poderia atualizar com o Milei e outras questões para pensar por que é um populismo de direita. Porque essas pessoas começam a comunicar com certos segmentos da sociedade para poder dizer, olha, aquilo que você não está conseguindo fazer é porque o Estado gasta demais com tais e tais e tais coisas. E essas pessoas não têm receio nenhum de chamar a maior parte da população de vagabunda, por exemplo. De achar que a culpa vai estar sempre na base da pirâmide social, nunca na cúpula da elite social, nunca na ponta da pirâmide. Então, você não vê essas lideranças, basta ver os discursos do Trump. Não vou nem entrar aqui em outros para não ficar polemizando demais. Mas você não vê nessas pessoas nenhuma crítica ao status quo, à maneira como a sociedade é organizada. Nos anteriores, sim. Ou seja, o próprio Perón, não vou nem falar também de figuras recentes, vou falar do Perón, vou falar do Vargas. Então, o Vargas se mata, repito, hoje, 70 anos, ele se mata e ele deixa uma carta dizendo, olha, os inimigos, a ameaça, porque os governos lá atrás, a característica nacionalista, como a questão do petróleo, foi muito importante no México, como aqui no Brasil. Aqui, nesse populismo de direita, é deixar o papel do mercado. Você cria questões relacionadas a discursos morais, a família está sendo destruída, como se as famílias não tivessem crise em outros contextos. E aí vai criando discursos sobre certos assuntos e deixa o mercado governar por ele mesmo. Então, esse é o novo populismo de direita, onde a pauta de costumes vai estar centralizada e aí você vai ter um desmonte, inclusive, das próprias lógicas de governança. No próximo slide, para vocês entenderem um pouco mais conceitualmente com o que o populismo dialoga. O populismo, obviamente, vai colocar no centro de tudo o discurso sobre o povo. Mas quem é esse povo? O povo que vai ser definido por aquele que é o governante. Aí essa característica que a gente aparece aí escrito embaixo na bolinha amarela, bonapartismo. Então, tal como Napoleão Bonaparte, o populismo vai precisar de um líder que define qual é a melhor estratégia. E nesse sentido, o populismo ele vai angariar apoio porque ele vai buscar um discurso em defesa da nação. Então, os verdadeiros princípios da nação brasileira são esses, a nossa bandeira. Você pode pegar os discursos que você quiser em torno de uma vulgarização do conceito de nacionalismo. E aí você vai ter uma questão que se aproxima do fascismo, porque o populismo ele emerge, ele não é criado aqui. Se vocês, que aqui a nossa conversa, já estou falando há meia hora, já estou cansando vocês, mas o conceito do populismo ele foi criado primeiro na Rússia e nos Estados Unidos. Exatamente no contexto em que a modernização, criação de estrada de ferro, início de industrialização, fazia com que os proprietários de terra se revoltassem contra o Estado e contra essas modernizações que estavam acontecendo. Então, o populismo lá tem essa característica. Quando chega aqui para nós, ele acontece no mesmo momento da ascensão dos fascismos. E aí, o traço fascista que tem dentro do populismo é você estabelecer quem são seus inimigos. E dentro desses inimigos, você tem que destruí-los de alguma forma. Uma outra característica que está dentro do fascismo, dessa leitura, sobretudo nesses grupos, dessa releitura do populismo à direita, desse neofascismo, eles não toleram nada que permita o direito ao contraditório. Por isso, a briga deles é com a educação, e as universidades em particular, é contra a imprensa, porque a imprensa pode ter potencial voz de crítica, então daí para que isso? Vamos desqualificar a imprensa inventando fake news. E o terceiro, o próprio judiciário. Porque o judiciário, por princípio, tem que ter a voz, tem que ter o debate sobre o contraditório. Mesmo que você tenha um caso de um réu confesso, você vai ter que ter advogado de defesa para poder, no mínimo, construir discursos atenuantes. Então, a lógica, tá? Então, a lógica do Poder Judiciário é a lógica do contraditório. A lógica das universidades e da produção escolar é a lógica do debate. Não existe conhecimento que avance sem as pessoas debaterem, sem as pessoas divergirem. E a lógica da imprensa é poder comunicar com as várias formas e poder criar os vários registros. E, nesse sentido, os neopopulistas de direita não toleram a divergência.
E é essa a grande chave da grande crise que nós estamos vivendo, repito, na democracia do mundo inteiro, já dando um salto em relação ao que nós temos aqui. Se essa é a chave dos populismos, o que vai acontecer na América Latina na década de 60? Né? Na década de 60 também nós vamos ter alguns grupos que não faz sentido a política ser assim. Né? Grupos liderados por jovens e que vão se seduzir, por exemplo, pela potência de uma revolução. E é assim, próximo slide, é assim que em 1959, Cuba faz uma revolução. O menor dos países, um dos menores países, faz uma revolução, dentre os seus líderes está a figura do Che Guevara, que percorre outros tantos cantos na América Latina, e a ideia de que as pessoas devem se governar, as pessoas devemos mudar a estrutura política que vive os nossos países e devemos deixar de ser colônias, né? Então, assim, óbvio que um certo anacronismo, mas deixar de ser colônias agora dos Estados Unidos e não, obviamente, do que foi outrora Portugal ou Espanha. Então, esse discurso é muito forte. Por conta desse discurso muito forte, nós vamos ter uma sedução do debate revolucionário que vai existir. Próximo slide. Que vai coexistir na América até os dias atuais. Como, por exemplo, isso aí, decolonizar o pensamento, sabe? Que vai existir dentro de movimentos como o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que é um movimento que emerge para o grande público em 1994 contra o Acordo de Livre Comércio dos Estados Unidos, Canadá e México, o NAFTA. Né? Por quê? Sabiam que aquilo seria muito prejudicial para os interesses da população mexicana e da população indígena, em particular, que vive no sul do país. Então, observem, eles vão... o sonho de uma revolução na América Latina nunca desaparece. Aqui é o espaço da utopia. E aí, nesse sentido, dialoga lá com os processos de independência. Nós sonhamos com um outro mundo. E essa é uma coisa muito bonita que nós, latino-americanos, temos muito. Sonhar com outro mundo. Então, e é isso que eu acho que faz com que a gente, inclusive, cometa certas loucuras de vez em quando. Mas a gente sempre tem a perspectiva de fazer uma história que está em aberto. Ora, esse discurso da revolução, esse discurso da possibilidade de transformar as raízes, as bases da nossa sociedade, ou seja, não se contentar apenas com aquilo que os benefícios de algum governo populista, ou algum governo mais centrado ali, possa oferecer, é um discurso que vai ser combatido firmemente pelas elites e pelas Forças Armadas. É assim que nós vamos, na década de 60, desencadear, por favor, desencadear um vasto, ou pegar a década de 50, se pegar o Paraguai, um contexto de muitas e muitas ditaduras aqui no Cone Sul. A ditadura do Paraguai, que a gente fala pouco, mas ela começa em 1954 e vai até 1989. Então, portanto, 70 anos também do início da ditadura lá no Paraguai. E essa é uma ditadura que, pelas suas características, que não vai dar tempo da gente falar aqui ou explicar muito para vocês aqui, é uma ditadura que vai ser um laboratório para as outras ditaduras existentes aqui na América do Sul. A do Brasil depois de 64 a 85, a da Argentina, que a gente comenta mais, né, que tem muito mais filmes e informações, que a gente fala muito mais do processo de 76 a 1983, mas a gente pode também fazer uma conexão mais ampla de pensar que essa ditadura começa, na verdade, em 1966 e há apenas uma interrupção. E aí me desculpe, eu sei que vocês são alunos de ensino médio, mas há apenas uma interrupção entre 73 e 76, porque o Perón volta à Argentina e ele volta ao poder. Então, porque nem mesmo os militares deram conta da situação da Argentina naquele contexto. E aí o Perón morre, né, causas naturais, né? E aí a mulher dele, que era a sua vice, não a Eva, que a Eva já morreu lá atrás, a sua nova esposa, a Isabelita, ela se torna presidente, mas ela é uma presidente muito precária, e aí vem o golpe para a ditadura muito dura de 76 até 1983. E a ditadura do Chile, né, com Augusto Pinochet, que começou em 1973 e foi até 1990. Ditadura essa que depois um governo socialista, no desenho que o Chile disse, a via chilena de socialismo que era pelo voto, né? Então, o presidente Salvador Allende, ele vai ter um ataque, né, sobre o Palácio da Moneda no 11 de setembro
de 1973 e o presidente se suicida naquele contexto. Pois bem, dito tudo isso, para poder imaginar, né, que nessa ditadura do Chile, como eu mencionei, o Brasil teve um papel importantíssimo para financiar e ajudar a depor o governo naquele contexto. Ora, por que está por trás, o que une essas ditaduras? Próximo slide, por favor. Nós podemos dizer pelo menos 4 pontos. Primeiro, as doutrinas de segurança nacional que são construídas e inspiradas, né, todos eles fizeram cursos dos militares, todos fizeram curso nos Estados Unidos e assim por diante. Vocês estão todos 18, né? Não vou falar tudo isso não, para ficar tranquilo. Tá? Mas as doutrinas de segurança nacional, o que vem a ser uma doutrina de segurança nacional? É o que um país define como sendo as suas ameaças. Em geral, os países falam a respeito da preservação do seu território, quem são os seus inimigos e assim por diante. A novidade das doutrinas de segurança nacional é que, desse contexto das ditaduras, é que eles definiram que o inimigo pode ser o próprio cidadão. Aquele que é considerado subversivo, aquele que fazia oposição ao regime. Então, portanto, você pode fazer guerras ou matar esse mesmo cidadão. Então, é uma inversão, porque, obviamente, as ameaças deveriam ser, por conta do discurso de doutrina de segurança nacional, as ameaças deveriam ser externas. Uma outra questão importante é a Operação Condor, que era uma operação militar em que havia uma troca de informações de pessoas que eram consideradas ameaçadoras, pessoas consideradas subversivas. E dessa forma, um exército passava informação e permitia, inclusive, que um entrasse no território do outro. Dessa forma, a pessoa que tentava escapar do Uruguai ou da Argentina podia ser preso, os militares desses países podiam entrar aqui, como os brasileiros também poderiam entrar no Paraguai, na Argentina e assim por diante. Então, isso fez com que houvesse uma união dessas forças militares no combate ao grande inimigo que eles viam na época, que era o comunismo. Havia outra perspectiva, de que era uma intervenção política para transformar o Estado em asmento, ou seja, era para pagar o quê? No caso brasileiro, para pagar, e os discursos eram, nós não podemos viver sob o risco de uma república sindical, nós não podemos viver, então, foi abertamente, quem foi deposto foi o João Goulart, né, mas obviamente o João Goulart seguia o quê? O varguismo. Então, a ditadura de 64 no Brasil tinha por objetivo, né, faz o discurso contra o comunismo, mas politicamente o que precisava ser debelado, derrotado naquele contexto era a figura do varguismo. No caso da Argentina, a mesma coisa, era derrotar o peronismo. E eles tinham uma perspectiva que era assim, aqui começa um país novo, é daqui para frente. Então, nesse sentido, não é que estamos fazendo um ajuste para o país entrar numa rota. Não. Tanto Pinochet quanto os militares aqui, né, do ponto de vista de criar atos institucionais, eles queriam fundar uma nova ordem política. Então, nesse sentido, assim, olha, o país moderno e o país sem ameaças, o país sem divisões, começa a partir disso aqui. É óbvio que isso, nós sabemos que é um engodo. Por favor, o próximo slide. E aqui, eu leio para vocês uma declaração de um militar uruguaio. Ele diz o seguinte: a missão das Forças Armadas é a representação da verdadeira política, não de partidos, nem de classes, nem de parcialidades. Consiste fundamentalmente em defender os valores essenciais e permanentes que fundamentam a existência da pátria. Então, observe, ele está definindo o que é a verdadeira política. Não tem partido, não tem classe, não tem parcialidade. Ora, todos nós sabemos que esse discurso, ele é falacioso, porque, obviamente, todo discurso tem um interesse, né? E aí, obviamente, ele está querendo definir lugares para poder justificar a perseguição que foi feita contra grupos políticos, contra opositores e movimentos que pretendiam fazer outras coisas. No próximo slide, né, tem uma... Aí eu peço desculpas que talvez vocês não consigam ler o que está ali, mas tem aí, né, um cartoon de um argentino, que é o Roberto Fontana Rosa, e aí você vai ver, né, um policialzinho, né, chegando com um cacetete e diz assim, ó, são provas irrefutáveis de que eram comunistas, comissário. Qual é a prova? O cacetete, o bastão, ficou manchado de vermelho. Né? Ou seja,
uma denúncia da tortura, da perseguição e da violência política que esses estados, que esses autoritarismos todos produziram para nós aqui, né? Dentro desse contexto, eu acho que eu já falei demais, mas pode passar o próximo slide, a gente vai dar uma avançada aqui. Vocês estão vendo o presidente do centro, as duas figuras no meio. A primeira, a mais à direita, é o general Stroessner, do Paraguai, e o general Figueiredo, o último ditador presidente aqui no Brasil, né? Podemos passar os dois próximos slides? Pode passar o próximo. Só para falar que na Argentina teve muitas ditaduras, né? A ditadura não ficou no passado, né? Então, nós temos essa questão de um debate permanente, de uma disputa pela história, de uma cultura política que também surgiu a partir da repressão. Hoje, o que nós buscamos é valorizar a democracia, os movimentos de redemocratização existentes na década de... Bom, primeiro, tem resistência desde o início, mas muitas vezes essa resistência foi paga pela própria vida das pessoas. Mas o que nós tivemos depois, movimentos, né, amplos, debates sobre direitos humanos, tudo isso faz com que a ditadura seja um assunto ainda presente na vida política dos nossos países. No caso da América Latina, para voltar aqui, próximo slide, nós vamos ter, no caso da Argentina, experiências traumáticas como os desaparecidos políticos. Desaparecidos porque nunca encontraram sequer os corpos, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos essa chaga, né, na história daquele país. Só que isso acontece também em momentos de democracia. Em 2014, no interior do México, 43 jovens saíram para protestar num comício contra um candidato a governador, e esses jovens desapareceram. E em 2014, nós estamos falando de outra época, com tanta tecnologia, com tanto acesso à informação, ninguém nunca viu os corpos, ninguém sabe onde foram parar esses jovens. Então, só para vocês perceberem que as experiências traumáticas e da violência política, elas fazem parte do nosso cotidiano. Dando um salto, né, para ir para a conclusão e abrir para as perguntas de vocês, próximo slide, por favor. Nós vamos perceber, e aqui são protestos na Argentina em 2001, né, quando a Argentina quebrou, né, quando a economia... Né, o que nós temos sofrido no século XX, no final do século XX? Próximo slide. As questões econômicas, o chamado consenso de Washington, foi apresentado naquele momento que era o fim da história. A história só poderia terminar no capitalismo. E aí tem uma charge, né, colocando ali o primeiro colonizador com a imagem da cruz e a segunda charge com a bandeira do FMI. Esses ajustes, essa modernização econômica, essa agenda neoliberal produziu ainda mais desigualdade aqui no continente latino-americano. E, nesse sentido, vários movimentos emergiram e as economias viveram assim, momentos de grande de estrangulação mesmo em alguns dos países. Próximo slide. O que nós temos dentro dessa lógica que a globalização trouxe? Sinais muito contraditórios, né? Então, ela vende o mesmo produto em todos os cantos do mundo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas reavivaram as suas próprias identidades locais. Então, nesse sentido, nós vamos ver pautas emancipatórias, pautas identitárias. Então, você tem uma nova subjetividade que vai sendo apresentada, que é o contexto que nós estamos vivendo todos aqui. Hoje, o drama que nós temos, acho que a gente não consegue dizer exatamente para onde é que nós estamos indo. Nós carregamos, sobretudo, né, eu, que sou mais velho e tal, carregamos o legado de quem viu o fim da ditadura, de quem lutou pelo fim da ditadura. Ou, por exemplo, a minha orientadora de doutorado foi presa política, foi torturada. Então, eu não posso escutar que alguém diga e defenda a ditadura, né, tendo alguém tão próximo a mim que tenha passado por isso, e, consequentemente, a minha profissão de historiador, né, me faz lembrar que a ditadura é sempre o mal. A ditadura, não por mais que possa fazer discursos de que eu estou protegendo A, B ou C, essas práticas autoritárias são sempre muito perversas. Então, e aí eu vou dar saltos e saltos, né, para poder só pelo menos deixar aí uma pista do desafio que nós vivemos agora, né, que nós temos com o fascismo revigorado, o próximo slide, né, e esse fascismo revigorado, ele é uma questão que está no mundo inteiro, né, parece que nós temos perdido a capacidade de falar de política no sentido de construir o bem comum, e nós temos produzido discursos que sejam pura e simplesmente discursos para produzir o ódio e a destruição, né?
Então, eu deixo aqui, e eu termino por aqui, né, porque, obviamente, depois vocês me convidam, eu falo os outros 30 slides, porque eu acho que eu exagerei na dose, mas até porque aí vai fazer conexões com outros processos, e conforme a discussão aqui avançar. Mas, resumidamente, se a América Latina é o espaço em que autoritarismos convivem, também é aqui que é o espaço que convivem tantas utopias e tanto desejo de transformação. E por isso que eu acredito na rapaziada, acredito na juventude, que vai poder fazer muita diferença. Agora, como que a gente faz diferença? A gente faz diferença conhecendo. Por isso, conhecimento histórico é fundamental. Nós não vamos, nós não precisamos, e nós não queremos, e nós jamais devemos, até para honrar os nossos antepassados, repetir os mesmos erros que já foram cometidos. Tá? Muito obrigado, gente. Muito bom, professor. Muito obrigado. Olha, eu confesso que eu esperava, tive e agora constatei, né? Tinha muitas expectativas sobre a discussão desse tema, mas a única coisa que eu não pensei é que nós pudéssemos acabar de uma maneira tão otimista e tão esperançosa, né? De novas utopias, de uma reinvenção de tudo que está acontecendo hoje. Eu gostaria inicialmente de colocar para os alunos, né, as questões. Vi aqui que vários já levantaram as mãos. Eu vou abrir a fila para que a pessoa possa fazer a sua questão. Quero registrar também aqui a participação do professor André, que eu não mencionei antes. Não sei se mais algum professor está conosco. São muitas as mãos aqui. Deixa eu ver como que eu organizo. Agora elas desapareceram. Alguém gostaria de abrir a câmera? A fila aqui começa pelo André. Ah, é? Ah, ok. Obrigado. Professor André? Estudante André? Era o professor mesmo. Professor. Olá, professor, muito obrigado pela sua fala, excelente, muito. Eu anotei aqui páginas e páginas. E eu queria só perguntar uma questão sobre os outsiders, né, que são recentes, né, ainda que possam ser um pouco fajutos, como o ex-presidente, que não é um outsider que se forjou sem ser, mas, de qualquer forma, se todo outsider, ele necessariamente tem um traço autoritário, necessariamente ele poderá ser visto como autoritário, a partir do fato que talvez todo outsider possa ser populista, de alguma maneira. Essa é a questão. Eu vou tomar um cuidado com toda, mas a maioria, ou quase todos os que emergem, porque também nós podemos dizer que emergem fora do cenário das práticas políticas certas lideranças que podem, sei lá, a Greta, por exemplo, obviamente que ela não está disputando política, a política no sentido de poder, até porque ela é uma adolescente, já é uma jovem, né? Mas, de qualquer forma, para a gente poder ter esse cuidado de que nem todo outsider, porque aí ela está como outsider dentro de uma crítica ao sistema, né? Mas nesse caso, que eu entendo bem que você está mencionando, né, de fato, a maioria deles é autoritária, por quê? Porque eles guardam dentro deles a perspectiva de que eles vão definir qual é o rumo. E essa característica personalista e centralista que ai de quem atravessar o caminho deles. Né? Então, o que nós temos visto, inclusive agora, né, o fogo no parquinho na eleição da cidade de São Paulo. Né? Esse debate a respeito de quem é que faz um discurso mais radical, um discurso talvez ainda mais radical a respeito dos processos que estão ali, e nada muda dentro da estrutura dos países, entendeu? Porque se nós formos analisar a partir de uma outra perspectiva, por que os nossos países são tão desiguais? Né? Que situações são essas que atravessam e que permitem que nós expressemos questões como o racismo de uma maneira aberta, a perseguição, que lógica é essa que a gente vai legitimando inferioridades? Então, e esses outsiders, eles de outsiders não tem nada, porque na verdade eles só não estão dentro das elites mais tradicionais do político, mas eles estão se beneficiando de tudo aquilo que é de mais perverso que tem nessas sociedades latino-americanas. Mas eu concordo com você, esses outsiders da política, eles têm traços autoritários e traços populistas por conta dessa capacidade de comunicação direta com a população, e eles conseguem regimentar muitas pessoas. Eles dizem que o
o lado que nós, convenhamos, a gente fica até com inveja. Como é que esse cara consegue ter tantos seguidores? Como é que esse cara, esse ou aquele, consegue, esse cara aqui é genérico, né? Mas cada um vai encontrar o seu de estimação, né? Como é que esse cara é capaz de defender pautas impensáveis e mesmo assim as pessoas estão lá aplaudindo e passando pano para as porcarias que fazem, né, na maioria das vezes. Então, esse é o paradoxo de que nós que somos filhos de uma cultura escolar, que obviamente essa cultura escolar ela dialoga com a tradição da ilustração, do conhecimento, né? O que nós assistimos nos últimos anos é um elogio à ignorância. E essas pessoas fazem um discurso de ignorante. E eles têm orgulho da ignorância. Eles têm orgulho, inclusive, quando um acadêmico, quando um universitário, quando um professor chama a atenção. Nós, quantas vezes nós, ensino médio mesmo, vocês aí, foram ridicularizados nos últimos anos. E ridicularizados não porque os seus alunos têm uma maldade implícita neles, mas porque o fenômeno é social e coletivo, e isso passa por redes, passa por um lugar de você confrontar professores e a necessidade de você querer emparedar, né? E isso é uma parte dessa lógica, aspas, que o neoliberalismo também produziu em nós. Que é um dos slides que estava lá, não precisa voltar não, viu, Dorival? Mas queria falar isso, ou seja, a nossa mentalidade que o neoliberalismo produziu em nós a sensação de que a gente pode tudo, e aí esses outsiders estão potencializando o discurso que a gente pode tudo agora, imediatamente, e sem os caminhos institucionais. Aí eles chegam ao poder, como chegaram, não conseguem, falam assim, não me deixaram. Não, é porque não há possibilidade de realizar aquilo que está sendo dito, a não ser dentro de uma ditadura. Dentro da democracia, vai existir sempre o espaço do contraditório. E é esse o risco. Né? Porque, então, por exemplo, vou falar lá dos Estados Unidos, tá? Porque lá tem uma... para não entrar em muita polêmica aqui. Olha, qual é a acusação contra o Trump? O Trump nega que o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, seja uma tentativa de virar o jogo. Ele nega a evidência do que todo mundo viu. E os seus seguidores, mas tem que acabar mesmo. Então, assim, também não gosto do Congresso, mas até aí fala assim, fecha o Congresso, né? Também não gosto de uma série de coisas. Então, tudo isso é para nós termos o cuidado em relação a perceber as forças políticas que estão ali. E eu mencionava, é essa globalização que vai fazer com que a gente tenha esse neoliberalismo, que faz com que a gente tenha essa ideia de que a gente pode tudo, mas o que os nossos adolescentes, os nossos jovens descobrem muito rapidamente? Jogam tudo sobre as minhas mãos, mas eu me frustro porque eu ainda não tenho R$1 milhão. Bom, eu não tenho, viu? Entendeu? Aquelas coisas todas. Então, vai criando uma fantasia, seja que estão ser TikToker, é isso que vai dar a solução, e não vai, infelizmente. Por isso, tanta depressão, tantos problemas de outra natureza, inclusive suicídios. Desculpa tocar um assunto tão áspero, mas é isso. Tudo isso está conectado. Eu acho que a gente tem que aprender a falar, porque a gente, quando dava aula sobre neoliberalismo, a gente dá, né? Vai falar as características, né? Livre mercado, abertura das fronteiras econômicas, e blá, 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 e esquece de falar que tem uma subjetividade que foi sendo produzida. E essa subjetividade foi produzida há mais de 40 anos. Eu já peguei um pouco mais adiante, mas mesmo assim eu tenho essas subjetividades também. Eu também tenho os meus desejos, eu queria que isso acontecesse e tal, e tal, e tal. Então, e passa quase sempre essa subjetividade pelo lugar do consumo e pela validação do outro. Então, nós estamos vivendo uma sociedade em épocas em que está sendo difícil pensar coletivamente. De pensar que possa existir solução política, pública. E aí, quando eu falo em política e pública, eu falo pensando a partir dos referenciais que me moldam, que é de Hannah Arendt, ou seja, eu sou capaz de... O que é uma política? Eu mencionei agora há pouco. Política como bem comum. Eu tenho que ser capaz de encontrar com você, André, mesmo que a gente não pense as mesmas coisas, mas o que é o melhor para nós? Somos capazes de estabelecer pontos mínimos, que a política, que a democracia é um espaço de divergência, de debate, sem dúvida alguma. Mas ela também tem que ser um espaço de construção de consenso. Por isso, na construção do consenso mínimo, é que nós podemos avançar. O que nós vivemos nos últimos anos foi uma destruição de qualquer pacto civilizatório. Gente, observem, nós estamos há 2 dias com um céu que está mostrando para nós todos os sinais de que isso sim é o fim. E vai ser assim, cada vez mais frequente.
E tem gente disputando. Às vezes, ontem eu vi um assim, cadê os hipócritas? Ou seja, né, os que denunciavam antes a devastação agora estariam... Cadê os hipócritas? Observe, as pessoas politizando em torno de uma situação que é óbvio que há erro agora, há erro antes, né? Ou seja, não é apontando... É um absurdo as pessoas suporem que, ok, foi hoje que começou, então alguém botou fogo hoje. Não, isso aqui, esse planeta já está queimando faz tempo. E ele estava queimando por conta do modelo de desenvolvimento econômico que nós sustentamos. Que nós, né, como... Não nós, a gente é só o consumidor nessa coisa toda, mas nós também fazemos parte dessa ciranda. E isso faz... Já falei demais. É isso. Eu concordo com isso. Desculpa. Eu me empolgo. Professor? Obrigado. Obrigado. Bom, já que o senhor mencionou o autoritarismo e o fascismo, né, Hannah Arendt, há uma pergunta aqui no chat do Lucas, que é o seguinte: o fascismo no século XXI é o livre mercado? São as grandes empresas responsáveis pelo surgimento de figuras como Trump, Milley, Bolsonaro? O Estado está vendido? E aí ele se desculpa pelo número de questões, mas acho que elas estão todas conectadas, né? Nossa, Lucas, fantástica a pergunta, muito obrigado por ela. Assim, tem muita coisa aí dentro, sim, né? Mas eu acho que o fascismo passa pelo livre mercado, né? Porque afinal de contas essa é uma demanda. Só que quando a gente coloca as grandes empresas, né, elas fazem parte disso, elas financiam, elas sustentam isso. Mas o outro ponto é quem está na base. Porque senão a gente corre o risco de fazer uma história em que só tem malvadões e somos todos vítimas. Esta é uma questão que não escapa dentro das práticas autoritárias dos fascismos, né? Porque afinal de contas há apoio popular. Então quem está apoiando? Por que está apoiando? E aí a gente vai falar, é a propaganda, mas não é só a propaganda. Dialoga com mais coisas. Dialoga com coisas que estão dentro de nós há muito tempo, como, por exemplo, os preconceitos. Então, o ódio, a fúria que esses grupos têm em relação a pautas ou discursos que levem, por exemplo, a uma prática antirracista, a uma igualdade de direitos entre homens e mulheres, né, é impressionante. Eles não são conservadores, é mais do que isso. Eles são reacionários. Porque ser conservador é defender pelo menos o que já foi conquistado até aqui. Não, eles querem voltar, eles querem retroceder. Se puder acabar com certas coisas, sim. E aí, né, pensar que destruir a universidade, isso tudo é destruir. Então, por exemplo, pega o caso do Milley, né? Depois ele mudou o papo na eleição, mas ele queria privatizar a educação básica. As pessoas pagassem a educação básica. É serviço, como serviço tem que ser vendido. Então, essa ideologia de que tudo é para uns e o resto que se... Essa é a ideologia de que somos todos jogados numa guerra do todos contra todos. É pior do que o Estado rodesiano, né? Então, Lucas, é por aí. O caminho é por aí. A interpretação é por aí. Mas lembrarmos de todos os pontos que nós temos responsabilidade nesse tabuleiro aí também. Muito bom. Mais alguém levantou a mão e agora abaixou? Gostaria de abrir a câmera e fazer a sua pergunta? Várias pessoas levantaram, depois acho que abaixaram, não está mais visível para mim. Bom, enquanto isso, professor, eu tenho uma questão aqui. Certa vez eu em Buenos Aires, naquele famoso cemitério onde está o corpo de Eva Peron, que, aliás, tem uma história macabra, né, tétrica, de sequestro do corpo. Esse corpo vai para a Itália, depois volta, enfim, é um caso à parte. Mas me chamou a atenção o interesse, né, que o seu túmulo desperta, não só nos turistas, né? Eu tive a chance de testemunhar parecia ser um avô argentino falando com a neta a respeito do legado de Eva Peron, né? Depois eu soube que os sindicatos na Argentina, eles visitam frequentemente, anualmente, eles visitam o túmulo de Eva Peron, quer dizer, fazem essa deferência, né? Enfim. De fato, Vargas, Peron, Cárdenas, marcaram época, né? E trouxeram uma ideia
positiva até certo ponto, guardadas as especificidades, do que seria esse populismo, né? Como você bem disse, o populismo como fenômeno político, ele nem sempre foi negativado, digamos assim, né? Ele surge lá com os russos, os camponeses, até nos Estados Unidos também havia o Partido Populista. Depois, o que me parece, me corrija se eu estiver errado, são os detratores desses políticos que vão construir a ideia do populismo associado a algo negativo, né? A uma hipocrisia e tal. Me lembrei também que até o político conservador Adhemar de Barros, em São Paulo, vai se declarar populista, né? Então, a percepção do que é populismo, ela muda dependendo do contexto. Por isso que é importante estudar a história, né? Porque a história vai dar o contexto para além dos conceitos. Em que medida o conceito de populismo, ou a sua crítica, né, não disfarça, por outro lado, uma crítica ao papel social do Estado? Quer dizer, tudo que obrigação, né, seria obrigação do Estado, acaba sendo também depreciado. E o populismo à direita, né, esse populismo reacionário, também se utiliza no discurso populista, mas no sentido da própria negação da política, né? Como se a política está tudo errado, então eu preciso de uma nova abordagem, vou lá, bato, arrebento e resolvo o problema, né? Então você tem, de um lado, a depreciação do próprio Estado e, de outro, a negação da política. Esses fenômenos estão conectados? Bom, Sandra, você deu uma aula aí, com certeza estão conectados, e eu vou voltar um pouco. Eu cheguei a mencionar em determinado momento, e talvez a sua pergunta me ajuda também a concluir alguns argumentos que ficaram de fora para os estudantes acompanharem o meu raciocínio. Eu cheguei a mencionar em determinado momento que o populismo é um conceito operacional, então ele vai sendo encaixado conforme as pessoas correspondem a certos princípios. Talvez aqueles mais básicos o líder carismático, a conversa direta e a vontade desse líder conciliando os interesses das elites com as massas, tá? E esse talvez seja o ponto basilar dessas interpretações. No caso, por exemplo, quando você cita a Eva Peron e todas as releituras, observe o seguinte: por esforço didático, a gente está chamando tudo de populismo. Porque as décadas em que essa transição nessas sociedades, de sociedades agrárias, rurais, para sociedades urbanizadas. Ora, mas quando a gente olha em detalhamento, e aí nós vamos perceber, o peronismo é diferente do varguismo. Tem bandeiras diferentes do varguismo. Da mesma maneira que o cardenismo também tem. Então, nós vamos perceber que se tem características autoritárias, mas a vida política também é dinâmica e há mudança em relação a isso. Por isso que a nossa leitura sobre esses populismos mudam, e mudam conforme as circunstâncias do que está sendo apresentado. Note que nós passamos aqui em 2 slides, eu coloquei, olha, eram acusados de populistas os líderes dos anos 2000. Né? E agora, depois eu falei, o que é o populismo agora? Né? Então, todos aqueles que acusavam, estavam na oposição, Lula é populista, total. São os populistas que assumiram o poder depois. Então, essa é uma maneira, porque daí, agora eu quero voltar também. Se a gente jogou ali, né, que é apresentado como novas lideranças populistas, porque é a maneira como os grupos mais conservadores nas sociedades latino-americanas usam para poder tirar legitimidade daquelas figuras que têm uma proeminência na participação popular. Então, é óbvio que é diferente a experiência de um líder sindical que emerge à presidência da República. É óbvio que ele vai fazer políticas e espera-se que ele faça políticas. Então, na verdade, quando as pessoas fazem crítica ou acusam alguém de ser populista, eu quero saber se está acusando por conta dos benefícios, do avanço das políticas e da democratização do acesso a direitos que esses líderes estão fazendo, ou por conta das suas práticas autoritárias. A maior parte das críticas a esses governos, né, no mesmo contexto do bolivarianismo ali, é por conta do avanço que essas lideranças produziram em relação a políticas de mobilidade social. Os nossos países são muito conservadores nesse aspecto. A dinâmica da mobilização social, um pouquinho que avançou a mobilidade social, já cai o mundo, porque daí é o que eu muito rapidamente passei, e é uma conversa com vocês, eu peço desculpas, mas... Né? Que daí é a pauta do FMI,
é o consenso de Washington, o Estado tem que dar superávit, não pode dever, e aí vai fazendo, daí tem cortes e cortes e cortes. Então, observe, para poder ajustar a economia, nunca há um questionamento assim, estamos pagando muito de serviços de dívida, estamos pagando muito de juros para credores internacionais, podemos? Não, nunca há um questionamento, você tem que honrar todos os compromissos. Então, um bom país é um país bom pagador. Agora, você pode, se não tem dinheiro para todo mundo, você está definindo para quem vai mais e para quem vai menos. E, infelizmente, a mão invisível, não é tão invisível assim, desse tal mercado, diz, primeiro, tudo que quiser ciranda financeira circular, e aí, voltando ao Lucas ali, né, que conecta ao financiamento das grandes corporações e tudo aquilo dos dinheiros que são extraídos aqui e de um país como o nosso, ou a América Latina como todo. A América Latina tem o tamanho da população da Europa. Então, a América Latina não é desprezível sob nenhum aspecto. Né? Então, do ponto de vista como mercado consumidor e tal, claro, se fosse mais rica, consumiria mais. Né? Se tivesse, rica ela já é, se tivesse maior distribuição de renda, ela poderia ser ainda mais uma potência econômica do que é. Mas dentro dessa lógica, né, perceber que os governos são emparedados por conta do rigor fiscal e esses governos, com quem eu posso atrasar? Eu atraso com aquele que é o mais pobre. Então eu posso cortar o financiamento que poderia levar a uma indústria, que poderia levar a uma nova universidade, que poderia levar a condições melhores de atendimento da população no sistema de saúde, e assim a gente vai avançando muito lentamente em várias coisas. Né? Então, assim, eu até acho que me perdi aqui, mas de qualquer forma, tem um exercício de negação da política, daqueles que são dessas novas, e aí que acho que o André chamou de outsiders, né? Esses outsiders, eles fazem uma prática populista, porque, de fato, não tem como governar assim, amanhã, você mesmo aí na coordenação da escola, amanhã vai ter tal coisa. Gente, para que prova? Isso é prática populista. É alguém dizer assim, o professor faz prova apenas porque quer demonstrar o seu poder, a sua autoridade, né? Ou seja, você abole a prova, ok, vamos dar nota a todo mundo. Para quê? E o que serve? Ou seja, é você negar a sua responsabilidade dentro do seu processo de formação. Negar a sua própria autoridade como constitutivo do que é ajudar a preparar esses estudantes para a vida, para poder ler o mundo, né? E, consequentemente, até mesmo para fazer escolhas profissionais. Então, isso é a nossa responsabilidade. Um pai pode ser populista. Vai lá, meu filho, faz o que quer. Entrega o celular. Não tem problema. Pai, sou menor de idade, posso ver certas coisas. Não tem problema. Pode dirigir, pode beber, ou seja, cria certos monstros que estão sendo produzidos dentro de uma prática que é da irresponsabilidade. Né? Que é da irresponsabilidade. Então, a gente pode fazer essas conexões dentro de uma prática que, infelizmente, o que nós estamos vivendo e o que nós estamos assistindo, e isso, repito, é em escala global, né? Está arraigado dentro das próprias, está nas casas, está arraigado na sociedade. Não tem como supor que isso foi, nossa, foi um surto. Não existe surto coletivo. Tem uma frase do Rousseau que eu gosto muito, quando ele está escrevendo sobre a escravidão, né? Que ele fala assim, não pode existir escravidão. A escravidão não é uma condição para quem vive a vida política. O contrato social não permite que exista a escravidão. E eu falo assim, mas se todo o povo, assim, a loucura, se todo o povo decidisse que a escravidão é um bem, ele faria um povo de loucos. E a loucura não produz direitos. Certo? Então, óbvio que não existiria essa possibilidade em hipótese alguma. Então, o que me resigna e o que me faz pensar é que, bom, primeiro, como educador, eu não desisto. Né? Eu acho que tem que estar com a esperança sempre em dia. E outro, apesar das vitórias serem pequenas, há sempre uma vitória no olhar de um estudante que muda a sua visão. Há sempre uma conquista quando a gente percebe que as pessoas conseguem também ultrapassar essa imensa massa, né? Essa imensa massa de produção de falsas narrativas, né? De produção de uma discursividade que leva à destruição da sua própria... As pessoas que vão se robotizando diante de certas circunstâncias e apenas replicando comportamentos.
Eu acredito muito ainda no olho, por isso que a aula boa é a aula presencial. Eu lamento, inclusive, não estar, porque eu até iria, além do meu compromisso de viagem, mas você sabe que eu também passei por um processo de uma cirurgia, o que tem me limitado um pouco a minha circulação nesses períodos, né? Mas eu acho que o cara a cara sempre pode funcionar mais. Perfeito, professor. Realmente seria excelente que estivéssemos todos no mesmo espaço, né? Por outro lado, é uma conveniência também que a gente possa conciliar todos os compromissos, né? E não fosse remoto, talvez não tivéssemos a sua companhia hoje, nessa data, né? Bom, eu acho que isso permite pensar em todas as vezes que a gente abre mão da autoridade, da responsabilidade, nós agimos em favor do autoritarismo, né? Quer dizer, o efeito rebote acaba sendo esse. Por falar em outsiders, o João Luiz Mota, nós temos mais 5 minutos, pessoal, para o encerramento, mas a pergunta do João Luiz Mota é o seguinte: bom, primeiro ele diz aqui, que palestra maravilhosa, como você acha que podemos amenizar a polaridade exacerbada que decorre desses populismos políticos e políticos outsiders, e por aí vai? João, é um desafio imenso responder essa sua pergunta, né? Primeiro, obrigado pela pergunta, pelo elogio à palestra, mas eu suponho duas coisas aqui. A primeira é que eu acho que nós já estamos um pouco cansados e enfastiados disso, né? Eu acho que a própria mídia, a gente confia muito no discurso que eles próprios fazem sobre a importância deles próprios, né? Eu acho que talvez o desenho um pouco do que está acontecendo na eleição nos Estados Unidos talvez possa dar a gente algum respiro para poder perceber, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, e aí, como historiador, eu costumo analisar o que vai para trás, mas não o que vai para frente. Mas eu sinceramente, eu acho que tem, sim, um certo enfastiamento dessa polarização. O ponto é que algumas dessas pessoas, e aí dá para notar o segmento que existe essa coisa mais convicta, mais religiosa, em torno de alguns grupos, né? E esses grupos têm a ver com pessoas mais velhas, homens brancos, né? Então, nesse sentido, tem até uma questão que, geracionalmente, talvez a gente possa mudar daqui a pouco, né? À medida em que o próprio tempo passa, e acho que, por exemplo, a juventude, vocês estão com uma outra cabeça, vocês não estão totalmente à vontade com esse tema aqui, né? Então, assim, acho que vai haver sempre um ou outro, mas vocês vão perceber, por exemplo, as eleições municipais vão mostrar assim, vai votar nos mesmos, né? Vai votar em lideranças que não significam nada dessa radicalidade que está sendo posta aí dessa forma, infelizmente. Sandro, você quer que eu fale da Venezuela? Eu sei que isso daria uma outra palestra, né? Mas apenas para situar os nossos estudantes em relação ao que está acontecendo hoje na Venezuela. Então, olha... Sandro, estava me segurando aqui, desculpa, professor, mas você já provocou, nada. Eu sei. Eu tenho uma posição muito clara a respeito da Venezuela, e que nós temos, e que talvez boa parte do pensamento progressista tem uma dificuldade em dizer as coisas como elas são. Sem dúvida alguma, a história da Venezuela, de 1999 para cá, é bastante diferente, e nós temos 25 anos de um regime político, do mesmo regime político, e que teve um abalo em 2013 com a morte do próprio Hugo Chávez, né, e a ascensão do Maduro de 2013 para cá. O que nós passamos a assistir na Venezuela é um processo de consolidação do poder em torno de uma única figura. Então, não é todo o tempo que o bolivarianismo teve essas características autoritárias. E o que é importante que se entenda, eu acho que vocês já escutaram isso na mídia 200 mil vezes, que a Venezuela tem petróleo. Só que o fato de você ter petróleo significa que você vive as oscilações do mercado do petróleo. Quando o Chávez chegou ao poder, o petróleo, o barril custava em torno de $14. Passados ali dos anos, os 3 primeiros anos, o barril chegou a bater $100.
Então, isso permitiu construir uma política de assistência social enorme na Venezuela. Só que depois disso, e de lá para cá, e consequentemente com uma retórica anti-imperialista contra os Estados Unidos, isso causou embargo econômico e muitas outras coisas. Agora, o Chávez foi muito desafiado politicamente, porque é uma oposição que não é água com açúcar. Uma oposição que tradicionalmente ocupou posições de poder. Nesse mesmo desenho, o que nós vimos depois da morte do Hugo Chávez é que, por exemplo, na primeira eleição, então o Maduro assumiu como vice, e na primeira eleição que ele tentou, a sua reeleição, ele ganhou também por 50,6% dos votos. O que nós vimos nesses últimos dias, e a vergonha é essa, mostre as atas. Ele não mostra. Ou seja, a eleição não correspondeu ao que ele esperava. Eu gravei, inclusive, para o programa da Unicamp aqui, tem uma entrevista minha lá de uns 20 minutos, analisando essa minha visão. E aí o que eu lamento é que boa parte dos meus colegas de pensamento progressista ou à esquerda, eles não conseguem dizer que é uma ditadura. É uma ditadura E aí eu pergunto, ou então invertendo, é uma democracia por quê, exatamente? Se você tem uma perseguição à oposição, se você controla todo o sistema político, incluindo o poder judiciário, se você não permite que as pessoas tenham acesso à informação, se você... E não tem nem... E ainda pergunto, qual a política progressista desse governo? Nenhuma. Nenhuma. Tem reforma agrária? Não, não tem. Tem política para a pauta LGBTQ? Não, pelo contrário. Tivemos a suspensão de tratamento para pessoas que vivem com HIV/AIDS. Né? Ou seja, é uma questão humanitária. A Michelle Bachelet, que é de esquerda, coordenou uma visita da OEA e fez um dossiê enorme sobre violação de direitos humanos. As pessoas são presas, as pessoas são torturadas. Fato, a única retórica que ele tem para poder dizer que ele está à esquerda é que é contra os Estados Unidos. Mas até aí, o Irã também é contra os Estados Unidos. Então, fica sempre essa reflexão. Muito duro, muito difícil. Eu sei que tem o peso do embargo, mas o embargo não é a única explicação para o processo político que se vive na Venezuela. Então, acho que esse em algum momento, o encanto se quebrou. O encanto se quebrou e eles decidiram se aferrar ao poder com todas as forças políticas possíveis. Muitos chavistas, que eram chavistas durante o chavismo, já não estão mais. Muitos e muitos movimentos de direitos humanos. E aí, o meu critério é esse. Por que eu aceito a denúncia da Anistia Internacional num determinado contexto e não vou aceitar em outro? Não pode. Ou seja, a gente supõe que eles trabalham com uma certa... Eu sou muito tocado pela questão dos direitos humanos. Eu cresci, na minha formação, ouvindo a respeito de direitos humanos e por isso que me choca as pessoas que desdenham os direitos humanos. Me choca as pessoas que estejam assistindo esse contexto sem achar que... Não. Eu acho que a posição do Brasil é bastante adequada, né? Ou seja, não reconheceu, está aguardando, né? E como parece que agora publicado, é isso mesmo e não vai mostrar, olha, o que vai acontecer daí? Aí vocês me voltam depois e a gente vai acompanhando todo mundo junto. Se vocês souberem, vocês me expliquem. Mas o desenho... Não vai, eu acho que não vai acontecer nada. Infelizmente, vai ficar lá um governo que vai se fechar cada vez mais as características autoritárias, ditatoriais vão aparecer nesse governo. Se alguém ainda tem dúvida, vai ser desenhado com todas as características e com todos os pontos do que acontece. Um pouco do que acontece na Nicarágua. Uma pena, porque quem viveu como eu vivi? Eu nasci em 1971. A Revolução da Nicarágua, em 1979, ela era vista como uma inspiração. E ela também se perdeu agora, recentemente. Muito bem, professor. Pergunto se há alguma última questão. Dorival, desculpe, eu atropelei a sua questão. Você quer complementar algo? Não, só quero agradecer. Foi fabuloso, professor. Muitíssimo obrigado. Meu nome, nosso nome, André Garotada. Muito obrigado. Maravilha. Bom, eu quero agradecer imensamente ao professor José Alves pela gentileza, pelo interesse de estar conosco sempre, né? Não é de hoje, o professor sempre é muito gentil e atende o COTIL sempre a falar dos vestibulares, né? E hoje nos brindou aí com um tema dos mais relevantes.
e que certamente vai contribuir com os nossos estudantes, mais de 200 estudantes que nos acompanharam até aqui, aos quais eu agradeço também pelo interesse, pela companhia. A professora Carol, gostaria de se manifestar? Eu só queria agradecer, a palestra foi excelente, tenho certeza que tem muitas coisas que você coloca, professor, que tem sido discutido aí nas aulas de história, nas aulas de sociologia, será tema também de oficinas dos nossos monitores do Departamento de Humanas. Enfim, gostaria de parabenizar, foi excelente e espero que retorne mais vezes. É sempre bom ouvi-lo. Muito obrigada. E, assim, para finalizar, eu acho que é importante, você mencionou mais de uma vez a questão do preconceito, do racismo e outras pautas, né? Recentemente, o seu amigo, Leandro Carnal, em companhia do Luiz Estevam, publicaram um livro chamado Preconceito, uma História, né? Então, isso me fez lembrar também do seu comentário aos 20 anos do Café Filosófico, quando você atualiza, né, aquela dicotomia, aparente dicotomia entre política e poder, e diz que os coletivos, né, os ativismos políticos, essas novas pautas, que nem são tão novas, mas o fato é que agora elas ganham maior visibilidade, essa força política talvez nos salve do autoritarismo e de todo tipo de interpretação que deprecie o exercício da política tal como ela deveria ser. Então, muito obrigado, professor, professores que nos acompanharam até aqui, estudantes, e até a próxima, então. Fico muito feliz que nós estejamos aqui hoje a discutir um tema tão relevante. Um bom fim de semana a todos. Eu muito quero obrigado. agradecer antes de vocês saírem todo mundo. Eu quero ter uma manhã muito rica, viu, Sandro? E obrigado mesmo a todo mundo que acompanhou, mais de 200 pessoas aqui. E no slide que eu apertei, pode compartilhar, não há problema nenhum. Eu só poderia, talvez, transformar em PDF antes, só para evitar edições, ou pelo menos dificultar um pouco as edições. E o último slide era uma frase do Foucault que diz assim: não se apaixonem pelo poder. O complemento que eu diria é se apaixonem pela política, pela boa discussão, pela conversa, porque o poder tende a nos corromper. Ou seja, você pode ter projetos e projetos extraordinários e, às vezes, em nome do apego ao poder, do querer estar no poder, as pessoas acabam se comprometendo. Por fim, por última coisa, tem muita coisa boa de conversar, mas eu também não vou esquecer que eu sou diretor do vestibular, nós estamos na última semana das inscrições, inclusive tem agora a carreira de treineiros. Quem não se inscreveu ainda, por favor, corre lá, vamos, que também, eu sei, não sei quantos aqui são de terceiros, ou de segundos anos, ou mesmo de primeiros, mas é só para ajudar a gente a divulgar aí essa reta final de inscrições do vestibular 2025 da Unicamp, da nossa querida Unicamp. Tá que vai ser de manhã, né, professor? Vai ser de manhã, 9 da manhã, menos calor, né? Eu acho que vai ser uma mudança boa para vocês, que são os candidatos e candidatas. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, gente. Beijos e até uma próxima, viu? Espero que eu tenha dado conta, que não tenha falado academicamente demais, enrolado muita coisa para dizer objetivamente os assuntos que estão aqui, mas eles me apaixonam muito. Né? Então... Foi ótimo. Foi ótimo, professor. Fique tranquilo. Excelente. Garotada, bom final de semana. Obrigada, professor. Ótimo sábado. Então tá. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Bacana, Dori. Corta a gravação. Sim, vou interromper aqui. Obrigado pela lembrança.